aqui, pessoal. Bom dia, então, pessoal. Vamos lá, extensivo. Vamos começar a nossa aula. Bom dia para todo mundo. Quem entrou agora, tá? Marina, Lohane, bom dia para todos que estavam aí, tá? Então, vamos lá, gente. Eu vou começar com os slides. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, tá? Faça aqui direto para mim, aqui no áudio, tá? Porque eu vou fechar o chat para a gente começar a nossa aula, tá? Bom, o que nós vamos... você quer pegar a tua apostila? Pega a tua apostila, nós estamos na página 62, tá, gente? Página 62. Página 62. Só um minutinho que tem gente que está entrando ainda. Só ele libera, aí toda hora tem que ficar voltando, né? Vamos lá. Vamos lá, galera, vamos lá. Bom, o que nós vamos estar vendo hoje, tá, gente? Nós vamos estar vendo hoje a parte de capitalismo, tá? Como eu tinha falado para vocês, né? Página 62, onde está abaixo do BRICS ali, nós vamos estar falando sobre características gerais do capitalismo, que eu só vou estar relembrando, que acredito que todo mundo saiba. E aí nós vamos estar falando sobre as fases do capitalismo, os modelos econômicos dentro do capitalismo, tá? E o meu maior objetivo é falar sobre o modo de produção. Então, a gente vai falar sobre Fordismo, Toyotismo, ok? Então, a gente vai dando uma geral aí, se vocês tiverem dúvidas, ok? Deixa eu só cuidar meu horário ali. Então, tá, vamos lá. Bom, primeira coisa, pessoal, toda vez que quando você fala em capitalismo, né, automaticamente, todo mundo você tem que ter uma noção geral das características, né? E dentro das características do capitalismo, o próprio nome, a própria palavra, né, ela já te dá uma ideia que vem de capital, né? Então, a primeira característica mais marcante do sistema capitalista é o acúmulo de capital. E aí vem um primeiro conceito importante para a gente relembrar, né? Capital não é exatamente dinheiro. Você ter dinheiro, provavelmente você tenha capital, né? Mas quem não tem dinheiro, muitas vezes também não tem capital, ou uma coisa ou outra. O que seria dinheiro? O dinheiro, na verdade, seria a moeda que nós temos, né, no caso, que vai suprir as suas necessidades básicas. É a moeda que você utiliza para você pagar a sua conta, para pagar a sua alimentação, o seu lazer, a sua sobrevivência, a sua educação, tudo que você imaginar de custo na sua vida, a gente utiliza dinheiro. Capital é uma riqueza acumulada, né? Ou seja, para você ter o capital, na verdade, você tem que ter um acúmulo de riqueza, ou seja, um acúmulo de dinheiro para você formar um capital. Então, quando você fala em capitalismo, o objetivo central das pessoas, de maneira geral, é acumular capital, né? Ou seja, acumular riquezas, né? E a sociedade, muitas vezes, ela estimula isso, né? Num sistema capitalista como nós vivemos, ela estimula você ter que acumular riqueza, tá? Ela estimula você a viver dentro das características do sistema. Só que para você acumular capital, a primeira característica marcante é a obtenção do lucro. Então, você só vai conseguir, você como empresa, por exemplo, acumular algum capital, se você tiver algum lucro em cima daquilo que você produz ou daquilo que você vende. Então, quanto maior é o lucro, tá, maior é o acúmulo de capital. Isso parece assim, um conceito extremamente básico, e é básico, mas a hora que a gente for falar, principalmente nos modelos de produção e dentro dos modelos dentro do capitalismo, vocês têm que sempre pensar que o que está por trás daquilo, né? Todas as mudanças que aconteceram, né, dentro do sistema capitalista até hoje, a gente tem que analisar que sempre um objetivo central é como eu vou acumular capital, né? E como eu vou estimular o consumo. Porque vai ser em cima disso que uma série de medidas vão ser utilizadas, basicamente, para estimular o consumo da população, automaticamente eu vou vender mais, automaticamente eu vou ter maior lucro e acumular capital. Então, o centro do capitalismo está justamente isso aqui, né? O acúmulo de capital pela obtenção do lucro, tá? Outra característica marcante, né, que eu até coloquei aqui em vermelho, é a propriedade privada dos meios de produção. Então, você... Desculpa, tá, gente? Tô com hoje... Amanheci meio estranho hoje.
mas não é Covid não, tá? Se Deus quiser, acho que não. A propriedade privada dos meios de produção, a gente tem características de que eu ser dono da minha empresa, eu ser dono da minha casa, eu ser dono da minha fazenda, né? Diferente do sistema socialista, que a característica central do socialismo é a todos os meios de produção pertencer ao Estado. Então, você não é dono de alguma coisa, né? Então, a partir do momento que se defende propriedade privada, é uma característica típica do sistema capitalista. Bom, como você vai ter, no caso, propriedade privada, ou seja, quem vai ser dono de alguma coisa, a primeira coisa para eu ter uma propriedade privada é meio que uma lógica, eu tenho que ter um acúmulo de capital. Se eu não tiver um acúmulo de capital, nem dono de alguma coisa eu vou ser, porque eu não tenho capital para ser proprietário de nada. Automaticamente, como isso passa sendo característica marcante do capitalismo, uma coisa também que vai marcar extremamente é a formação de classes sociais. Então, se você pegar assim, o conceito mais básico de classe, nós teríamos a burguesia e o proletariado, né? Essa burguesia seria essa classe mais abastada, aquela privilegiada, aquela que é o dono do meio de produção, e o proletariado é aquele que vende o seu trabalho em troca de um salário, outra característica marcante do sistema, né? No caso, mão de obra assalariada. É lógico que em qualquer lugar você vai ter mão de obra assalariada, mas eu vou vender o meu trabalho, tá, em troca de um salário, ok? E aí é até importante vocês lembrarem, né? Eu não vou ficar detalhando isso, que com certeza vocês, na história vocês vão estar vendo isso. É interessante a gente lembrar a chamada mais-valia, né? Porque a hora que eu for falar do Fordismo vai aparecer. O que seria a mais-valia? Né? Não sei se vocês se recordam. É uma característica dentro do sistema capitalista que eu, funcionária, trabalhadora, eu trabalho uma quantidade X de horas, vamos supor que eu trabalho 8 horas diárias, tá? E recebo um salário Y, ok? Para eu receber esse salário, seria suficiente, por exemplo, para eu trabalhar 6 horas diárias, certo? Então, em 6 horas de trabalho por dia, eu já estaria trabalhando o suficiente para ser, vamos dizer assim, basicamente o valor que eu recebo. Ora, mas eu trabalho 8 horas, né? Eu tenho 2 horas a mais. Ora, essas 2 horas a mais é o que nós chamamos de mais-valia. É o valor a mais que um funcionário trabalha, onde esse a mais já não é mais o que eu recebo, mas sim o tempo que eu trabalho para estar acumulando capital para o dono daquela atividade, né? Ou seja, para acumular riqueza para alguém. Isso é chamado de mais-valia, tá? Isso acaba estando embutido dentro do teu horário de trabalho, dentro do seu salário, né? Se a gente ficar pensando nisso, a gente surta, né? Mas isso é importante, a hora que eu for falar do Fordismo, que vai falar de mais-valia relativa, tá? Então, para a gente ter uma ideia, ok? Outra característica também que isso aqui é super mega importante, é a chamada economia de mercado. Cara, você viu uma característica lá, o sistema com economia de mercado, isso é característica capitalista. Porque a economia de um país que adota o sistema socialista, ou que adotava o sistema socialista, é uma economia planificada, né? As coisas são planejadas, tudo pré-determinado. No caso, a economia de mercado, ele vai seguir a chamada lei da oferta e da procura. É o que basicamente vai movimentar o sistema capitalista, a lei da oferta e da procura. Então, vamos dar um exemplo. Vamos pegar um exemplo agora. No momento, nós temos assim uma queda muito, muito grande, muito absurda do consumo, né? Quantas pessoas deixaram de consumir? As pessoas não estão saindo, ou as pessoas podem até estar saindo, muitas vezes, né? Mas por questões de desemprego, pelo medo do que está por vir ainda, de redução de salários e de uma série de coisas, as pessoas pararam de consumir, tá? Ou diminuir o seu consumo, tá? Então, a procura desse produto caiu. O que tem acontecido de maneira geral? A gente vê grandes ofertas sendo lançadas nas lojas. Então, se você for nas lojas, a gente tem preços muito atraentes, certo? Para estimular você comprar, porque a procura está baixa. Só um exemplo, que é a lei da oferta e procura, né? Eu sigo assim no Instagram algumas páginas de turismo, né? Que eu sou apaixonada por viajar e todos os meus planos do ano parece que acabaram em viagem.
e não tem, né, devia errar nesse momento, mas, por exemplo, alguns lugares assim que estão mandando pacotes, né, a partir de outubro, né, a semana de outubro, feriado de outubro, que a gente nem sabe o que vai virar, mas espera-se que até outubro tudo tenha passado. Cara, você vê passagens assim que tá pelo menos pacotes, né, passagens, hotéis e tal, com 50% mais barato que há 5 meses atrás, né, que eu tinha olhado alguns lugares que eu queria ir, por exemplo, agora no recesso de julho, e aí você fala, cara, 50%, né? Que absurdo, né? Mas você fala, pô, você vai agora? Não sei, eu não vou, eu acho que não é hora, né? Aí você fala assim, cara, por que caiu tanto? Ora, ninguém está viajando, né? Imagina o setor, né? Aí o que acontece? A procura despencou, a oferta ainda está muito grande, aí o que acontece com o preço? Cai. Quando isso passar e voltar um novo normal, como a gente está dizendo, né, e teoricamente se voltar a comprar, se você, a tendência é aumentar a procura, a tendência é aumentar o preço. Então, a lei da oferta e da procura, ela regula não só o preço, como a produção. Se eu tenho maior consumo, produzo mais. Se eu tenho menor consumo, produzo menos. E automaticamente tudo isso acaba interferindo no preço do produto. Então, isso é característica super mega marcante do capitalismo, que é chamada economia de mercado. Uma outra característica marcante, né, e isso é importante você saber, é a chamada livre concorrência. Por que eu coloquei esse livre entre aspas? De livre não tem nada, né? Porque, teoricamente, o capitalismo deveria ter concorrência, porque é a concorrência que determina preços diferentes, é a concorrência que determina produtos com qualidades e opções diferentes, porque se você não tem concorrência, você só tem um produto, só tem uma qualidade, só tem um preço, só tem um tipo, você não tem concorrência. Né? Então, o capitalismo, até para estimular o comércio, estimular a produção, uma característica primordial dentro do sistema capitalista é a concorrência. Porém, essa livre concorrência é característica do capitalismo, mas nós sabemos que de livre não tem nada, né? Porque, na verdade, nós sabemos que existe uma concorrência, mas ela acaba sendo controlada por grandes incorporações, né? Então, eu coloquei aqui duas palavrinhas que acredito que todo mundo saiba, o chamado monopólio e o chamado oligopólio. Dentro dessa livre concorrência, né, que livre, como eu falei para vocês, na verdade não existe, a gente tem o chamado monopólio. Olha, o que é mono? Mono, né? O que é o monopólio? É quando você tem uma empresa que controla ou a produção ou a distribuição de determinado produto, tá? Então, você não tem opção. Vou dar um exemplo clássico aqui que a gente utiliza, né? Se você pegar, por exemplo, agora a energia que nós estamos usando. Ora, a energia que nós usamos vem de uma empresa chamada Energisa. Você fala assim, não estou gostando do serviço da Energisa, eu estou achando caro, a tarifa está me... vou para outra. Você tem opção? Não, é um monopólio. Você não tem opção. Então, ela acaba determinando o tipo de serviço que ela oferece, ou o produto, pode ser um produto, não precisa ser um serviço, ela acaba determinando os preços, né? Ela acaba, de certa forma, controlando, pressionando todo um produto ou serviço, porque só tem ela. Então, você tem a Energisa, Águas Guariroba, vai reclamar e não quero usar a água da Águas Guariroba porque minha conta está vindo muito cara. Então, fica sem água. Entendeu? Isso é um monopólio. Um oligopólio já seria um grupo de empresas, tá? Onde esse grupo de empresas, eles acabam determinando não só a quantidade a ser produzida, e basicamente o preço que muitas vezes ocorre, tá? Então, que nem o exemplo que eu gosto sempre de citar de oligopólio, quando a gente fala em telefonia, né? Telefonia móvel, as empresas que você tem, né? Pensa nas diversas empresas, vamos citar as principais. Eu tenho Claro, eu tenho Vivo, eu tenho TIM, eu tenho telefonia, por exemplo, pela NET, eu tenho, né? Você tem aí as opções. Aí você fala, mas são concorrentes? São concorrentes. Mas, na verdade, elas têm uma disfarçada concorrência, porque, na verdade, elas acabam determinando um preço mínimo, um pacote semelhante. Vocês podem ver que os pacotes são muito semelhantes, os preços são muito semelhantes, né? Aí você não tem para onde fugir, né? Então, na verdade, é uma concorrência disfarçada.
tá? Que a gente acaba chamando de oligopólio, quando é um grupo de ou pessoas ou empresas que controlam ou a produção ou a distribuição de determinado produto ou serviço. Isso é chamado oligopólio, tá? Então, apesar do capitalismo defender a livre concorrência, certo? Nós sabemos que essa livre concorrência não é bem assim que ocorre. Tranquilo? Bom, outra característica importante falar, pessoal, é a gente relembrar essas 4 palavrinhas. O que é um trust, o que é um cartel, o que é um holding, o que é um conglomerado. Tá? Isso aparece bastante nas provas, tá, gente? Tá tudo ligado com a chamada livre concorrência, né? O que seria um trust? Ok? Ó, um trust. Né? Então, eu coloquei aqui o conceito para vocês. Esses conceitos aqui não estão na tua apostila, tá? Eu acabei me esquecendo de colocar, mas isso que é até bom a gente fazer depois, né? Os trusts, pessoal, quando você tem uma fusão ou união entre 2 empresas ou mais, tá? Entre 2 empresas. Então, a fusão, você junta, né, ou se une, 2 empresas ou mais, de ramos ou áreas diferentes, ó, do mesmo ramo, pode ser do mesmo ramo, a mesma atividade, ou de áreas diferentes, pode ser, tá? Onde você vai ter uma única companhia ou grupo de associado. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, tá? Você tem outra empresa. A gente produz, de repente, o mesmo produto. Aí eu estou precisando de ajuda, você precisa de ajuda. O que a gente faz? A gente se une, faz uma fusão, ou faz uma união, certo? E aí a gente cria uma empresa só para controlar tudo. Ou seja, ele acaba formando um monopólio, tá? Então, na verdade, é uma forma de monopólio, porque você acaba eliminando a concorrência, certo? Porque você se fortalece. Um exemplo de formação de truste, por exemplo, que estava para acontecer, né? Que não deu certo, não sei se vocês viram. Vocês sabem que a Boeing já tinha comprado, né, parte da Embraer. Né? Estava tudo já certo, gerou muita polêmica desde o ano retrasado, o ano passado, né? E saiu que a Embraer tinha sido vendida, né, pelo menos boa parte da empresa, né, de aviação brasileira para a Boeing, né? O que na verdade a Boeing estava fazendo? Ela estava comprando as empresas que produzem, a Boeing produz, né, aviões de grande porte e outras tecnologias, né? Mas também ela não tinha o domínio da produção de jatos de pequeno porte, como é no caso a Embraer. Então, a partir do momento que a Boeing estaria fazendo a fusão com a Embraer, tá? Ela acabaria monopolizando boa parte, porque a concorrente dela seria a Air France, né, no caso a francesa, ela estaria monopolizando toda a produção de aviões de grande porte e de jatos de pequeno porte, certo? Só que até agora não teve uma explicação muito certa, né? A Boeing voltou atrás e a Embraer não passou para as mãos da Boeing, tá? Se me falar para a memória, foi o mês passado, tá? Ela devolveu, passa tão rápido, né? Que eu já nem lembro mais o tempo direito, a gente está perdendo noção de tempo. Mas ela devolveu, né? No caso, não devolveu, né? Ela não assumiu a Embraer. Então, essa fusão que era para ocorrer, não ocorreu. Então, é um exemplo de uma formação de um truste, tá? Então, é quando você pega empresas, né, de mesmo produto ou de áreas diferentes, mas vocês se unem, tá? Como se formasse uma associação, uma união entre essas empresas. E aí você acaba monopolizando o produto. Um cartel, pessoal, é algo que a gente sempre fala que são uniões secretas ou que não são oficialmente divulgadas, mas a gente sabe que ela existe, tá? O que é um cartel? É quando você une empresas concorrentes, que teoricamente são concorrentes, que na verdade elas produzem o mesmo produto seu, é um concorrente, mas vira um concorrente amigo, vamos dizer assim. Aí o que você faz? Você você tem uma empresa concorrente da minha, aí eu tenho o outro que também tem outra empresa concorrente com a nossa, e aí tem o outro que é concorrente também. Então, nós temos 4 empresas que nós somos concorrentes, certo? E aí a gente resolve formar um cartel. O que a gente faz? A gente se une de uma forma meio que secreta, porque isso é proibido, tá?
E aí a gente ajusta o preço, a gente define o preço da nossa mercadoria. Então, ele falou, gente, nesse momento agora de pandemia, com a queda de preço, olha, eu, por exemplo, sou muito forte, eu posso colocar um preço lá embaixo. Mas aí, né, fala, mas eu não posso, tal. Mas e aí? A gente está se prejudicando e tal. Então, o que a gente vai fazer? Ó, vamos nos unir e vamos determinar um preço, né? Um preço mais ou menos tabelado entre a gente, com uma diferença mínima, né? A partir do momento que você ajusta esse preço de mercadoria ou serviço, tá? Para você não perder lucro, né? Por causa da disputa de mercado, você forma um cartel. Então, vou dar um exemplo clássico, né? Quando você vai, por exemplo, andando pela cidade, a gente vê o preço do combustível, né? Vocês podem observar que numa mesma região, pode ser que numa outra região pode ser diferente, mas na região, de repente, você sempre passa nos postos da região onde você mora, vocês podem perceber que o preço do combustível é praticamente o mesmo. Muitas vezes é 1, 2 centavos de diferença, né? A mais ou a menos. Aí você fala assim, nossa, mas que coincidência, são empresas diferentes, distribuidores diferentes, e vendem pelo mesmo preço, quer dizer que é tudo igual, né? Não é bem assim, certo? Porque cada distribuidora tem seu preço, cada distribuidora e cada empresa tem seu custo, certo? Então, teoricamente, você deveria ter uma variação maior. E você ter uma opção, nossa, aqui está 10 centavos mais barato, vou comprar desse, né? Mas aí, esse que poderia vender 10, 15 centavos mais barato, por causa que fez um acordo com os outros, ele começa a vender 2 centavos mais barato, ou igual ao outro, tá? Isso é um cartel, tá? Na verdade, é algo que é não oficial, mas a gente sabe que ocorre. Tanto é que quando isso é muito descarado, geralmente as empresas, inclusive municipais, geralmente o PROCON, ele vai atrás dessas empresas, onde essas empresas vão ter que mostrar as planilhas de custo para comprovar o valor daquele preço, tá? Então, o cartel é algo proibido, né, oficialmente, mas existe, ok? O que seria um holding? Que é hoje que é uma das coisas que mais acontece, um holding, tá? Conjunto de diferentes companhias dominadas por uma organização central. Você tem várias empresas que produzem muitas vezes produtos diferentes, certo? Só que você organiza um só controle. É uma empresa que controla várias outras empresas. Então, essa organização central, ela é responsável em administrar a maior parte ou todas as ações das empresas. Então, um exemplo que se fala muito, né? JIF, né, dos irmãos lá, né, ali, quando você fala JIF, você lembra de frigorífico. A JIF Investimentos, ela é um holding, certo? Só que dentro, ela que administra, ela que organiza, ela tem organização central. Então, quando você fala JIF, não é uma empresa, na verdade é um holding. Ela administra várias empresas, como a JBS, que é o frigorífico, Flora, Canal Rural, Banco Original, tudo isso aqui, tá? Quem acompanha um pouco a política aí, quando estava estourando o problema ali dos irmãos ali, né? Da JBS em relação à corrupção no Brasil, a gente escutava muito falar disso aqui, né? Principalmente do Banco Original. Então, ó, JBS, Flora, Canal Rural e Banco Original são empresas. Essas empresas que podem ter até donos diferentes, muitas vezes, ou o mesmo dono. São todas administradas por uma só chamada JIF. Entendeu? Que seria o holding. Então, o que é o holding? É quando você tem um conjunto de empresas, companhias, que elas têm uma administração central, tá? Aí, como eu coloquei, em muitos casos, os holdings formam conglomerados, compostos por inúmeras empresas, você vai ter várias empresas dos mais diversos segmentos, certo? Você não produz uma só coisa, e até concorrentes entre si. Muitas vezes, você tem tantas empresas que esse conglomerado comanda, que elas são até concorrentes, certo? Aí você tem um grande exemplo, considerado grande conglomerado, na verdade, os grandes conglomerados mundiais são japoneses, americanos, ingleses, tá? Um grande conglomerado japonês aqui é a Mitsubishi, né? Ela fabrica diversos produtos. Quando você fala em Mitsubishi, você pensa em quê? Você pensa em carro, você pensa em televisão, você pensa em produtos eletrônicos, você pensa em diversos produtos chamados Mitsubishi, né? Então, você tem diversas áreas, diversas empresas que produzem produtos
ou semelhantes ou totalmente diferentes, de carro para televisão, né? Ou de produtos, outros produtos ligados à empresa, certo? Mas tudo de certa forma, controlado, né, por uma empresa central chamada Mitsubishi. Isso é um conglomerado, tá? Então, essas coisinhas são importantes porque isso aparece. Bom, continuando. Fases do capitalismo. Quais são as fases do capitalismo? Então, nós temos basicamente 4 fases, tá? Lugar que você estiver estudando, lendo, e fala que nós temos 3 fases, está desatualizado, tá bom, galera? Então, são 4 fases. Eu não vou entrar em muito enfoque, porque vocês com certeza fez isso na história. Só vou situando importante aqui o resumão. Então, a gente tem o capitalismo comercial ou mercantil, que é a época do mercantilismo, que vai ser consolidado do século XV ao XVIII, certo? Vai ser marcado pelas grandes navegações, vai ser na época também que os escravos, eles eram vistos como capital, né? Vai ser na época que as colônias vão enriquecer, né, explorando diversos produtos, certo? E nessa fase, o acúmulo de capital era por meio do comércio, tudo era voltado para o comércio. Quais eram as potências nessa época, né? Eram os países, né, que lideravam as grandes navegações, né? Portugal, olha só, nessa época, capitalismo comercial. Portugal e Espanha, né? Eram as grandes potências do capitalismo comercial, que não são potências do capitalismo hoje. São países ricos, desenvolvidos, mas não são potências ou potências hegemônicas, né? Então, eu tinha Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra e França. Essas eram as grandes potências na época. Quando o comércio passa a não ser mais o mais importante para o acúmulo do capital e passa a ser a indústria, a produção industrial, a partir do século XVIII, né, eu não coloquei aqui, né, mas vai ser a partir do século XVIII, tá, até quase a metade do século XX, nós vamos entrar numa outra fase que é o capitalismo industrial, onde agora acumular capital é por meio da produção industrial. Quanto mais eu produzo, mais eu acumulo capital e mais poder eu tenho, né? Tanto é que no capitalismo comercial, que vai ser do século XVIII, tá? Então, não esqueça, ó, vai ser de meados do século XVIII, depois da Revolução Industrial, até meados do século XX. Até a gente fala basicamente até a Segunda Guerra Mundial, tá? E a Inglaterra vai ser a grande potência do capitalismo comercial, ok? Aí nós entramos, né, no século XX, no chamado capitalismo financeiro. No século XX, o processo é tão rápido, né, e você vê como a tecnologia avança e as coisas mudaram, que nós vamos ter em um século 2 fases do capitalismo. O capitalismo financeiro ou monopolista e o capitalismo informacional, tá? O capitalismo financeiro, também chamado de monopolista, ele vai começar após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, após 45, fim da guerra, nós já falamos, e ele vai praticamente até a década de 70, tá? Então, vai ser da Segunda Guerra até a década de 70, porque a partir da década de 80 já começa uma outra fase. Nesse período do capitalismo financeiro ou monopolista, quem que vai acumular capital? Quem que vai ser o país ou o lugar que tem maior poder? Aquele que tinha maior quantidade, tá? Para produzir, ou aquele que tinha condições, pessoal, de ter poder financeiro de empréstimos. Por isso que a gente chama de capitalismo financeiro monopolista. Né? Na verdade, agora quem tem poder não é quem tem maior comércio ou só quem tem maior produção industrial, mas quem tem capital acumulado. Né? Então, vai ser no período que vai ser marcado a partir da Segunda Guerra, como os Estados Unidos passa a ser a grande potência capitalista, tá? A grande potência. Falar em Estados Unidos, não vou entrar nesse mérito, porque a gente não tem tempo, mas quem está acompanhando todo, né, o movimento antirracista nos Estados Unidos, que a coisa só cresce, né, galera? Quem não está acompanhando, dá uma olhadinha que é importante, tá? Bom, então, os Estados Unidos, né, passa a ser a grande potência capitalista pós-Segunda Guerra até praticamente o início dos anos 80. A partir da década de 80, nós temos uma quarta fase do capitalismo, que é o chamado capitalismo informacional. Capitalismo informacional, que é o capitalismo que nós chamamos, esse aqui é um conceito muito citado por
fugiu o nome dele agora, Milton Santos, tá? É quando você tem todo o desenvolvimento técnico, científico e informacional, tá? Técnico, científico, informacional. Técnico, de tecnologia desenvolvida. Científico, de todo, no caso de pesquisa, desenvolver novas tecnologias. E informacional, que é o mais marcante, tá? É quando você vai marcar esse período da globalização, que é o que a gente está vivendo, certo? Que vai ser marcado pelos computadores, telefones digitais, robótica, internet. Ou seja, nós estamos agora na chamada era da informação, né? Nós estamos agora vivenciando o capitalismo informacional. Até quando? Nós não sabemos ainda, mas começou praticamente da década de 80 para cá, tá? Então, tem praticamente aí 40 anos que nós estamos no capitalismo informacional. Então, cuidado. Se vocês olharem e falar 3 fases de capitalismo, ele está desatualizado, tá, gente? Então, capitalismo comercial, século de 15 ao 18, industrial do 18 até metade do século 20. Aí, no século 20, tem o capitalismo financeiro ou monopolista, e depois, nos anos 80, o capitalismo informacional, que é o que nós estamos hoje, que é o que marca a globalização e o que é o que está marcando, que a gente sabe muito bem na nossa prática, a sociedade da informação ou era da informação. Quem é a potência? Né? Continua sendo Estados Unidos, né? Mas outras potências em relação a esse momento já surgem, né? Que também teriam toda essa informação nas mãos. Ok? Não seria mais apenas Estados Unidos. A gente começa a ver o crescimento, por exemplo, da China, né? Nós temos outros poderes aí sendo marcantes nesse momento. Ok? Bom, alguma pergunta, gente, para vocês fazerem aqui? Não faça para o chat por enquanto, porque eu não estou vendo, tá? Alguma pergunta, gente? Vocês estão aí? Não está dormindo, né? Vamos lá. Liberalismo econômico. Bom, também é um assunto que vocês, com certeza, vocês vão ver em história ou filosofia, sociologia, né? Então, eu não vou entrar muito em detalhe naquela concepção ideológica, né? Eu vou o que é importante apenas para a gente saber. Então, o que nós vamos falar rapidinho? Que foi o liberalismo, quando aconteceu, porque acabou. Aí nós vamos, no caso... Foi diferente. Aí nós vamos por keynesianismo, aí nós vamos para o neoliberalismo, aí eu vou para os modos de produção, ok? Então vamos lá. Liberalismo econômico, pessoal. Quando você fala em liberalismo, né, primeiro a gente vai lembrar de alguns teóricos, né, principalmente Adam Smith, tá? Cadê aqui minha caneta? Peraí, aqui, Adam Smith, tá? Que vai ser, né, o grande, né, pensador, no caso, né, de toda essa visão liberal. O liberalismo, ele vai praticamente, né, dominar do século XVIII até o início do século XX. A gente fala início do século XX, a gente coloca como período de transição a crise de 1929. Então, eu falo que até a crise mundial de 29, né, com a quebra da Bolsa de Nova York, a gente era dominada basicamente pelo liberalismo. O que o liberalismo, de maneira geral, defende, tá? Não vou aprofundar isso aí, vocês vão ver isso em outras disciplinas, se já não viram. O liberalismo, pessoal, ele defende, tá? Dentro do capitalismo, um mercado livre, ou seja, se coloca que o próprio capitalismo tem que ditar as regras, que a própria concorrência, que eu tanto falei, é que vai determinar a produção, né? Que vai determinar o preço, que vai determinar a qualidade, ou seja, é a concorrência, livre concorrência dentro do capitalismo, que estaria fazendo com que todas as outras características funcionassem, principalmente a chamada economia de mercado. Ou seja, o pensamento liberal, ele defende, isso é super mega importante, sem a interferência do Estado, ou seja, o Estado, ele não interfere, né? Ele interfere só de uma forma invisível, que eles falam, né? Que chama de mãos invisíveis. Mas, basicamente, ele não atua diretamente na economia, ok? Então, ele deixaria, teoricamente, o próprio sistema, né, com as suas características, né, se autorregular, ok? Nesse período, tá, a mão de obra, a qualidade do trabalho não era levada em conta, né? Nós vamos pegar aqui a Revolução Industrial nesse período. Os trabalhadores, né, eram extremamente explorados, vocês sabem disso, tá?
E essa livre concorrência, teoricamente, existia no começo. Porém, você sabe que homem é homem em qualquer lugar, ser humano é ser humano em qualquer lugar. As pessoas, quando elas começam a ver a possibilidade de ganhar dinheiro, muito dinheiro, o que acontece? Elas querem cada vez mais ganhar dinheiro, né? Aí, o que as pessoas e as empresas começaram a perceber? Que para ela ganhar mais, acumular mais, ter mais lucro e acumular mais capital, ela tinha que quebrar a concorrência, porque aí só ela monopolizaria um determinado produto e acumularia mais riqueza, certo? Então, essa livre concorrência, que é a característica central do capitalismo, tá? Começaram a não mais existir, porque as mais fortes, olha lá, as mais fortes, começaram a vencer as mais fracas, né? Foram quebrando, né? Literalmente a mais forte quebrando a empresa mais fraca, né? E aos poucos foram tornando-se grandes conglomerados sob o comando de poucas pessoas, certo? Ou seja, a partir do momento que poucas pessoas, uma pessoa começa a controlar, você passa a ter uma formação de um monopólio ou até de um oligopólio, certo? E aí o monopólio, ele acaba com a concorrência, que é o centro da economia capitalista, que vai ser a livre concorrência, que vai estimular o consumo, que vai estimular a produção, a diversidade de preço, de qualidade, de produtos. A partir do momento que você acaba com a concorrência, tá? E monopoliza tudo isso, você quebra uma regra central do sistema capitalista, né? Então, nesse período do que vai começar lá do século XVIII, né, até praticamente, né, o início do século XX, certo? Nós vamos ter uma economia capitalista com características liberais. E aí ocorre um descompasso entre o crescimento das empresas e o crescimento da capacidade de consumo. E isso é o que está acontecendo hoje também, né? As empresas, de repente, não adianta ela produzir se as pessoas não consomem. Então, se eu tenho crescimento das empresas, cada vez eu vou produzir. E eu tenho que fazer com que as pessoas consumam. Só que chega um momento que as pessoas não conseguem mais consumir, por diversas razões. Ou porque ela não pode, ou porque ela se endividou, ou porque ela está perdendo emprego. Aí o que acontece? A partir do momento que o consumo cai, você tem um desequilíbrio no mercado. Porque eu tenho uma grande quantidade de produtos, certo? Sendo produzido e ninguém consumindo. E aí foi quando desencadeou a chamada crise de superprodução, certo? Mas também chamada de subconsumo. Né? Muitos autores falam que a crise de 29, a causa não foi bem superprodução. Não é que produziu mais do que a população precisava, mas é que a população parou de consumir. Então, na verdade, teve um subconsumo. Se eu vou consumir abaixo do que é normal, é lógico que eu vou ter uma superprodução. E aí desencadeia a crise de 29, começa a gerar uma quantidade absurda de desemprego, certo? E automaticamente, se eu estou desempregado, como eu falei no início da aula, eu não consumo, tá? Se eu não consumo, eu não estimulo a produção. Se eu não produzo, eu não tenho lucro. Se eu não tenho lucro, eu não tenho acúmulo de capital. Ok? Então, a partir do momento que o desemprego, que é um dos grandes problemas do capitalismo, o desemprego é um dos maiores problemas do capitalismo, que o desemprego leva à falta de consumo, certo? Marca o fim do liberalismo clássico, que é esse aqui, então, com a crise de 29, tá? Bom, aí você tem um momento de transição. Você tem, por exemplo, 29, depois dessa crise, uma quantidade absurda de pessoas desempregadas, sem consumir, o que as indústrias vão fazer? Aí começam a surgir outras teorias, outros modelos. É aí que vai entrar o keynesianismo, pessoal. Presta atenção no keynesianismo, né? John Keynes, tá? Era um economista inglês, certo? Um economista. E aí o que ele fala, né? De maneira geral, no keynesianismo? Que quando você tem um momento de crise, certo? Muita gente tem essa visão keynesiana agora, tá? Inclusive em vários governos, inclusive até no governo Dilma, teve várias ações keynesianas, certo? Inclusive agora no atual governo, certo? Que ele fala assim que num momento de crise, quando você tem uma quantidade muito grande de desempregados, o próprio setor privado, a própria economia não consegue resolver isso. Ela não consegue, as próprias empresas, resolver o problema de tanto desempregados, voltar a produzir, né? Começar a gerar novos empregos
e começar a andar a economia, certo? Não consegue, pela visão keynesiana, tá? Não estou falando que não existem outras opções, estou analisando com vocês uma visão keynesiana. Então, se nesse momento de crise, de desemprego, olha só, os problemas do desemprego, tá? Vai ser a grande causa da queda do consumo, certo? Todo esse mecanismo de mercado, no caso, todas as empresas e tudo, elas vão ser insuficientes para resolver o problema de desemprego e para voltar a crescer. Então, o que acontece nesse momento? Quem que teria uma estrutura maior, mais forte, que poderia estar bancando esse momento? Ora, quem seria? O Estado, certo? Aí, nesse momento, o que Keynes fala? Que nesse momento de crise, você tem que ter uma intervenção estatal na economia, ou seja, o Estado vai atuar, certo? Olha a visão contrária do liberalismo, onde é nenhuma intervenção do Estado. A keynesiana vem uma total intervenção do Estado, certo? Então, ela surge nessa visão keynesiana pós crise de 29, com o grande problema do desemprego. E aí, vários países no mundo, né, vários governantes, começam a adotar e colocar em prática essa teoria keynesiana, né, que vai ser essa postura intervencionista. Olha lá, o Estado vai ser um intervencionista, ele vai intervir aqui na economia, certo? E isso vai dominar o mundo em diversos continentes, desde a década de 30, que vai ser pós-crise de 29, até a década de 70, quando isso também gera crise, certo? Bom, aí o que acontece? Então, entenderam até aqui? Então, pessoal, então isso é importantíssimo, tá? Eu falo que o keynesianismo cai muito, tá? Liberalismo cai, mas é mais keynesianismo e neoliberalismo, né? Porque os dois meio que têm visões contrárias, tá? Então, no caso, Keynes defende que no momento de crise, de desemprego, a economia por si só ela não consegue andar. Então, eu preciso ter uma atuação mais rígida, mais dura, uma intervenção mais direta do Estado. Então, falou em keynesianismo, defende-se a ação estatal, o Estado começa a atuar. Ora, de que maneira que o Estado vai intervir? Aí eu coloquei aqui, ó, 3 maneiras, coloquei assim, que eu acho que fica até mais fácil vocês entenderem, ó, eu dividi, tá? Quais são as maneiras? Primeiro que eu tenho que intervir na economia, eu tenho que gerir a economia. Então, você começa a ter uma intervenção do governo nos investimentos estatais e no controle do crédito e da moeda. Então, você consegue... O Estado começa a controlar créditos, empréstimos, redução de juros, tá? Ele vai determinar a questão de metas de inflação, de moeda, então ele controla a economia. Ah, mas essa é a função do Estado. Basicamente, ele vai ter uma intervenção maior, que no liberalismo não defende nenhuma intervenção, no neoliberalismo uma mínima intervenção do Estado na economia. Aí é uma intervenção direta. Mas não adianta só ter uma intervenção estatal na economia, né, controlando crédito, moeda, se as pessoas estão desempregadas. O que adianta a pessoa estar desempregada? Ah, eu tenho controle de crédito, tenho dinheiro para emprestar, mas estou desempregado, vou pegar dinheiro, vou pagar como? Aí entra uma outra coisa muito interessante. O Estado passa a ter a função de criar empregos. Ela vai criar empregos, certo? Porque no momento de crise ninguém cria emprego. Então, o Estado tem a função de criar emprego. Nossa, mas como que ele vai criar emprego? Criando grandes obras públicas, onde essas obras públicas podem ser rodovias, hidrelétricas, ferrovias, né? Aquilo que demora um tempo muito grande para ser construído, que vai gerar emprego e renda. Não esqueça que por trás de tudo isso aí tem gerar renda para você consumir, certo? E, ao mesmo tempo, você cria infraestrutura. Então, o Estado cria uma infraestrutura para ele, com rodovias, ferrovias, hidrelétricas e outras obras, certo? Bancadas pelo Estado, vai gerar emprego para esses trabalhadores por um longo período, porque isso não se constrói em 2, 3 meses, certo? Automaticamente, se essas pessoas começam a ter emprego, elas passam a ter salário. Se elas têm salário, elas começam a consumir. E se elas começam a consumir, começa a estimular a produção novamente, certo? Só que aí tem mais uma outra coisa que também cai bastante em prova.
que adianta eu ter um emprego, eu ter um salário, certo? Só que, de repente, o salário que eu ganho, né? Eu gasto quase tudo com a minha sobrevivência. Esse salário que eu ganho é para pagar o aluguel, para pagar a água, a luz, a comida, o meu transporte, a minha saúde, a minha educação, e o que sobrou para consumir? Nada. Aí você fala assim, gente, que adianta, né? Na verdade, o emprego só vai resolver a sobrevivência de uma pessoa. Aí vem a outra política keynesiana. Você cria o chamado welfare states, ou seja, estado de bem-estar social. E o que é o estado de bem-estar social? Tá? Você vai reduzir o custo da população. Ou seja, se eu, Estado, bancar parte do custo da sua sobrevivência, por exemplo, eu vou te dar educação de graça. Transporte, você vai pagar uma taxa baixa. Alguns serviços você não vai pagar, você está isento. Ou seja, o Estado vai pagar parte das suas contas, o custo da sua sobrevivência. Então, se eu ganho 1.000 e eu gasto 990, com toda sobrevivência, e agora eu ganho 1.000, agora eu estou gastando 500 com a minha sobrevivência, gente, está sobrando 500 para eu gastar, certo? Então, esse estado de bem-estar social dentro de uma visão keynesiana, na verdade, ele quer reduzir o custo de produção da população em serviços básicos para que você tenha mais dinheiro e que você volte a consumir as mercadorias. Porque ao consumir as mercadorias, você vai estimular a produção e a economia volta a andar. Vocês entenderam? Então, o keynesianismo, ele defende que no momento de crise, no momento que você não tenha onde suprir, resolver esse problema, o Estado tem uma intervenção mais direta, certo? Ele vai primeiro regular a economia, certo? Segundo, ele vai criar, isso cai bastante, ele vai criar emprego, né, por meio de obras públicas, e ao mesmo tempo ele vai ter reduzido o teu custo de sobrevivência, certo? Para que você gaste menos, automaticamente sobre mais para você gastar, ok? Isso é visão keynesiana. Ok? Se você pensar, o governo Dilma fez muito isso, né? Quando bancava parte do custo da energia, reduzia a IPI de carros, de produtos da linha branca, né? Que é geladeira, máquina de lavar, essas coisas todas, né? É uma visão keynesiana. Só que aí tem um detalhe. Quem paga toda essa conta? Quem paga toda essa conta? O Estado. Aí o que aconteceu na década de 70? Tá? Houve uma queda da rentabilidade das empresas e houve uma crise fiscal do Estado, ou seja, os estados estavam endividados. Porque, cara, você não vai pagar. Eu vou reduzir tal imposto. Vou cortar tal coisa. Tá, mas quem está pagando por tudo isso? É o Estado. É lógico que o Estado está pagando por meio do nosso trabalho, né? Aí o que acontece? Chega uma hora que o Estado quebra. Ele está endividado, não tem saída. Aí o que acontece? A década de 70, tá? Marca um endividamento absurdo de grandes países do mundo que tiveram uma visão keynesiana. Se você pensar aqui no Brasil, o período militar foi bem keynesiano, tá? Principalmente que essas, não de bem-estar, mas essas obras públicas aqui, né? Foi bem uma visão keynesiana. Você tem todo um endividamento, e aí qual que modelo que vai surgir? O neoliberalismo, tá? Porque o que o neoliberalismo vai surgir? Ele nasce como uma reação, ele nasceu como uma reação teórica e política contra a intervenção do Estado e bem-estar social keynesiano. Porque ele fala o seguinte, cara, vou endividar, não tem jeito, né? Então, essa visão aqui, neoliberal aqui, surge em consequência do endividamento, né? E aí vem a teoria não liberal, né? Porque o liberal seria não nenhuma intervenção, mas vem a neoliberal, ou seja, um novo liberalismo econômico que defende o chamado Estado mínimo. O que seria o Estado mínimo, pessoal? Dentro do Estado mínimo, o Estado, estaria atuando em serviços básicos à população. Quais são os serviços básicos à população? Saúde, educação e segurança pública.
Então, o Estado tem que oferecer saúde pública, educação pública e segurança pública. O resto, o que você faz, numa visão neoliberal, você privatiza, certo? Então, você percebe, pessoal, se você pensar assim, no período, vamos pensar desde o século XX para agora, né? Até o século XX, início, até a crise de 29, você tinha uma visão liberal. Não, nenhuma intervenção do Estado, deixa a economia andar, parará, parará. E aí aquela formação dos monopólios quebrou aquilo que dava vida ao capitalismo, que é a livre concorrência, e aí o liberalismo cai. Tem a crise de 29, que o grande problema foi o elevadíssimo desemprego. E o desemprego, como eu falei para vocês, é o grande problema do sistema capitalista, certo? Muito bem. Agora, como vamos resolver? Puxa, está todo mundo quebrado. Né? Como é que a gente vai, então, gerar emprego? Aí entra o Estado, aí vem a visão keynesiana. O Estado vai criar toda uma estrutura de emprego, de sobrevivência com custo baixo, para que você volte a ter condições e voltem a consumir. Só que o keynesianismo levou ao endividamento do Estado. E aí surge um novo modelo. Nem céu, nem inferno. Nem nenhuma, nem total. Mais um Estado mínimo. O que é o Estado mínimo, então? Que a economia ela tem uma maior liberdade, tá? Você retira o Estado da economia, certo? Deixa a economia andar, deixa entrar multinacionais, você ampliar o seu comércio, você ter transações externas, você abrir o seu mercado para o produto importado, isso é retirar o Estado da economia. Você não ter essas práticas protecionistas, certo? Isso é uma economia neoliberal. Porém, alguns serviços você continua tendo uma intervenção do Estado, né? Principalmente aqueles serviços essenciais à população, como saúde. Então, aqui seria, ó, basicamente, a saúde, certo? Seria, no caso, a educação. Você pode ver que nos países você tem a saúde pública e educação pública, e você teria também um outro serviço que seria a segurança. Esses seriam os três serviços essenciais, que passariam, de certa forma, ainda a ser controlados pelo Estado, tá? Bom, quais características do neoliberalismo? Né? Então, você tem retirada do Estado da economia, deixa de o Estado ser intervencionista, certo? Você tem uma abertura da economia, principalmente por produtos que vêm de fora, e você tem a privatização das estatais. Aí a gente pode falar, por exemplo, no Brasil, o governo bem marcante que a gente vai ver em industrialização foi o governo de FHC. O que Fernando Henrique Cardoso fez? Privatizou uma série de estatais que foram criadas na era Vargas, como estatizou a Vale do Rio Doce, a CSN, Sistema Telebrás, né? Privatizou empresas que eram estatais, que não são consideradas serviços básicos. Né? Para que o Estado tem que controlar uma indústria, uma indústria de extração mineral? Privatiza, né? E desregulamenta a economia, ou seja, deixa de criar tantas regras, aquela coisa que fica travando a economia, deixa o próprio sistema regular a economia. Quem começou o neoliberalismo no mundo, né? Inicialmente, pessoal, foi aplicada pela Margaret Thatcher na Inglaterra, na década de 80, a primeira ministra da Inglaterra chamada Dama de Ferro, certo? Depois foi seguida por Ronald Reagan, né, presidente dos Estados Unidos, e aí se espalhou por alguns países, como a Argentina, né, o Chile também, tá? O Chile também foi um dos primeiros com o Pinochet ter essa política neoliberal. Aí se espalha pela Argentina, pelo Brasil, e é impulsionado pelo Consenso de Washington. Quem lembra da última aula, lembra que o Consenso de Washington foi aquela reunião que teve no final da década de 80, nos Estados Unidos, onde era uma reunião para resolver o que seria feito com o endividamento e o atraso econômico dos países da América Latina, né? E aí ficou definido que a saída era abrir a economia, né? Ou seja, no Consenso de Washington foi definido o neoliberalismo, certo? Então, o neoliberalismo também vai ser marcado pelo Consenso de Washington. Hoje é a grande tendência da economia, certo? A grande tendência da economia é justamente essa visão neoliberal, ok? Gente, são 9 horas, não consegui terminar tudo,
né? A gente acaba planejando uma coisa, mas aí eu falo demais. Ficou faltando ainda falar do Fordismo, tá? Ficou falando do falta do Toyotismo, tá? E ficou ainda para eu terminar esses dois. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal, eu vou voltar isso aqui na próxima aula, descartar isso aqui só um minutinho. Eu vou voltar na próxima aula, tá, galera? Porque senão também extrapolo muito tempo para vocês e vocês têm o outro vídeo. O outro vídeo, eu vou responder agora, tá, gente? O outro vídeo, pessoal, que fala sobre blocos econômicos, não interfere em nada você estar assistindo, mesmo que a gente não terminou o conteúdo, tá? Então, por favor, assista o outro vídeo. Aí, a semana que vem, o que nós vamos fazer? Eu finalizo esses modelos e aí eu vou dar sequência aos blocos econômicos, aí eu vou dar continuidade ao outro bloco, provavelmente, eu vou estar analisando se eu vou falar de União Europeia ou Mercosul, mas acho que eu vou falar de União Europeia, que é bem extenso, tá bom? Gente, pergunta, vamos lá. JK seguiu o keynesianismo? Na verdade, JK, ele teve uma política não muito keynesiana, não, porque na verdade, ele abriu a economia às multinacionais, né? Então, a política econômica de JK é mais uma visão, no momento, hoje, a gente vê mais semelhante, porque naquela época ainda não era marcada pelo neoliberalismo, nem existia, né? Mas JK, em várias características, não teve uma visão tão intervencionista, não. Eu falo que Vargas teve uma visão mais keynesiana. Mas JK, apesar do neoliberalismo não ser marcante, não nem existia, né, porque ele vai pegar na década de 50, ele não tinha essa visão tão intervencionista, apesar que ele atuava em algumas áreas, inclusive JK, ele teve a criação de grandes obras, né, como, por exemplo, as rodovias, né, usinas hidrelétricas. Então, nesse aspecto, ele tinha uma visão bem intervencionista, né, e aí, ao mesmo tempo, ele abriu a economia para a entrada das multinacionais. Então, meio que mescla as duas coisas, né? É lógico que não que no momento de JK ele estava, estou mesclando A e B, né? A gente hoje analisa dessa maneira. Mas em algumas ações de JK, sim, teve uma visão keynesiana, tá? Não estou vendo, tá, gente? É o seguinte, que quem nunca abriu o chat é assim. A gente só vê aqui no caso do chat quando você... Eu vou até finalizar aqui. Eu vou fechar o slide, porque aí eu volto à imagem total. Tá vendo? Agora voltou acho que tudo, né? O que acontece? Quando a gente abre o slide, a gente só vê o slide, a gente não vê a nossa imagem, a gente não vê nada que vocês postam. Por isso que a gente fica com o fone para ouvir vocês, tá? Gente, alguma pergunta? Vocês podem perguntar agora. Tem que ligar o microfone. Alguma pergunta? Então tá, galera. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, eu vou estar encerrando a nossa gravação. Se vocês quiserem perguntar em off agora, tudo bem, eu vou estar encerrando. E aí a gente volta na próxima aula, eu vou terminar esse pedacinho que ficou faltando, tá? E aí a gente continua blocos econômicos. Mas não deixe de assistir a aula de blocos econômicos, senão vai fazer falta para a semana que vem, tá? Um beijo, gente. Tchau, tchau.